Bom dia, boa tarde, boa noite. Física Teórica 2 para Civil, nós estamos na aula 3. Capítulo 1 ainda, cinemática de uma partícula. Nós vamos hoje investigar o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória curva. Inicialmente com o sistema de coordenadas cartesiano, tá? Genericamente, como é que é o movimento curvo? Não é verdade? O movimento curvo, ele tem uma trajetória que não é reta, uma trajetória curva, e temos um referencial, um ponto a partir do qual eu estou analisando o movimento. Esse referencial não pode estar acelerado, tá? Pode estar parado ou haver constante. E aí então você vai medir a posição desse ponto P conforme ele vai passando. Esse vetor R vai se modificando. A distância percorrida em cima da trajetória é chamada de S, né? E a variação desse ponto, desse vetor R, em diferentes pontos, me dá o vetor de deslocamento. Então, no ponto seguinte, por exemplo, aqui, já é um R', né? Então, R' menos R é esse vetor aqui, que é o deslocamento. Esse vetor aqui é sempre uma reta. Ele não é igual à trajetória, porque a trajetória é curva, né? Geralmente a trajetória é um pouco maior do que esse vetor, ΔR, tá certo? Entretanto, se eu pegar esse ΔR e dividir pelo tempo gasto aqui, eu vou ter a velocidade média, tá certo? Esse V médio, ele é uma aproximação, né? Para dar uma ideia, mas o V médio é uma coisa muito pobre, a gente não consegue fazer projeto com o V médio, tá? Então nós precisamos calcular o vetor aqui, velocidade, em cada instante, quer dizer, essa diferença aqui de posição aqui está muito grande, tem que ser instantes próximos um do outro. Calcular isso aqui continuamente, não é isso? Então isso passa a ser então agora derivada, né? A derivada do vetor posição em relação ao tempo é o vetor velocidade. Aí você fala assim, professor, como é que eu vou derivar um vetor? Né? Na base cartesiana, isso é muito fácil, tá? Porque essa derivada vai ser derivada só de x, de y e de z, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Uma propriedade muito importante do vetor velocidade, você nunca pode esquecer disso, é que ele é sempre tangente à trajetória. Em cada ponto que eu tiver aqui, o v é tangente à trajetória, tá? Sempre, tá? E se você quiser o módulo da velocidade, você deriva então essa trajetória S aqui pelo tempo, tá? Esse é o módulo, tá? O módulo de V é ds dt, tá? Bom, e a aceleração? A aceleração pressupõe que você tenha pontos diferentes em que as velocidades mudaram. Não, veja bem, às vezes pode ser que o módulo de V seja o mesmo, mas a direção é outra. Mudou a direção, já muda o vetor velocidade, tá? Então, na trajetória curva, pessoal, eu tenho dois tipos de aceleração. Aquela que altera o valor da velocidade e aquela que altera a direção da velocidade. A que altera o valor da velocidade é que faz o movimento ser acelerado ou retardado. E aquela que altera a direção da velocidade é que faz o movimento ser curvo, né? Todo movimento curvo tem uma aceleração que faz com que ele mude de direção, que faça a curva, tá? Mesmo às vezes com a velocidade constante, se o carro fez uma curva, ele tem aceleração, tá? Essa é a novidade no movimento vetorial, tá claro? A aceleração média, se eu pegar aqui a velocidade final menos inicial e dividir pelo o tempo gasto para medir esses dois, então eu tenho aceleração média. Como eu já disse antes, os valores médios não são suficientes para você fazer um projeto. Então você tem que fazer o valor instantâneo, né? Que é a derivada do vetor velocidade. Tá? Uma propriedade importante, pessoal. A aceleração no movimento curvo sempre aponta para dentro da curva.
Não digo para o centro, mas para dentro, aqui, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Qualquer lugar aqui dentro ela aponta, tá? Qualquer lugar aqui dentro. Jamais aqui fora, nunca. A aceleração nunca aponta aqui para fora, é sempre para dentro da curva. Em algum lugar aqui dentro ela aponta, tá certo? Se ela apontar aqui para frente, vai ser um movimento curvo acelerado. Se ela apontar aqui para trás, vamos supor que o corpo está indo para lá, né? O corpo está indo aqui para a esquerda. Se ela apontar aqui para o lado de cá, assim, acelerado o movimento, curva acelerada. Se ela apontar aqui para trás, curva retardada. Se ela apontar bem aqui no centro, é um movimento circular, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E aí é o seguinte, como a velocidade já é a derivada do vetor posição, então a aceleração é a segunda derivada do vetor R, tá certo? Sobre aí o seguinte, como é a velocidade. Deixa eu ver aqui que acionou sozinho aqui meu Siri, não sei o que aconteceu isso aí, mas eu sei. Bom, e aí é o seguinte, não sei por que acionou, deixa eu desligar aqui. Então, como a velocidade é derivada do vetor posição, a aceleração é a segunda derivada do vetor posição, tá certo? Então a aceleração sempre ocorre se a velocidade muda de valor ou se muda de direção, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que o corpo nunca muda de velocidade, de valor de velocidade sozinho. Ele precisa de uma força. Então tem que ter uma aceleração. Um corpo nunca muda a direção do movimento sozinho. Não consegue, tem que ter uma força. Nesses dois casos você precisa de uma aceleração, tá certo? Aí é o seguinte, eu posso estudar essas fórmulas nos diversos sistemas de coordenadas. Nós vamos ver pelo menos dois aqui. Então, o primeiro é o retangular. O retangular é bom, pessoal, quando você tem um vetor de direção fixa. Por exemplo, a velocidade ou a aceleração. Em geral, a aceleração, tá? E aí, então, nesse caso, você vai ter, então, que essas coordenadas retangulares são boas para descrever o problema, tá? Nesse sistema, então, pessoal, quem que é o vetor posição? É um certo xi, né? xi, um certo yj e um certo zk. Esse é o vetor posição, tá? Aqui está a base ijk, tá certo? E aí, quem que é o módulo desse vetor, né? O módulo, você sabe que é a soma dos quadrados dos componentes, extrair a raiz quadrada, tá certo? Depois, quem que é a velocidade? Eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo. Então tem que derivar um de cada vez, tá? Deriva primeiro o xi, depois o yj, depois o zk. Mas, olha que interessante, quando eu derivo o xi, isso aqui é um produto. Derivo o primeiro, mantenho o segundo. Mais, mantenho o primeiro, derivo o segundo. Só que a base ijk, pessoal, ela é fixa no tempo. O i sempre aponta para lá, nunca muda, sempre vale 1. J sempre aponta para cá, nunca muda, sempre vale 1. O z sempre aponta para cima, nunca muda, sempre vale 1. Então, a derivada da base é derivada de uma constante. Então, a derivada constante é zero, tá certo? Então, essa parte aqui não tem. Então, basta derivar o x e você repete o i, porque o i é constante, tá? Isso não ocorre em outros sistemas. Por exemplo, sistema cilíndrico, o versor radial, ele acompanha o corpo, tá certo? Ele acompanha o corpo. Então a posição dele, a direção dele está mudando. A derivada dele não é zero, tá? Então nesse caso aqui a derivada da base é zero. Então eu derivo só o x, mantenho o i, como se fosse uma constante, tá? Nessa situação então, a derivada de x em relação ao tempo é o vx, a derivada de y em relação ao tempo é o vy, a derivada de z em relação ao tempo é o vz. Pronto, derivar o vetor cartesiano é só derivar o x, y e o z. Você repete o i, repete o j, repete o k. Beleza? E não esquecer que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, em cada ponto. Certo? Sempre tangente à trajetória. Aqui então vai estar o vetor v, e o módulo dele é a soma dos quadrados das componentes, tá certo? Uma outra maneira de escrever, em vez de escrever assim, pessoal,
dx dt é escrever um pontinho em cima, tá? Isso é uma notação mundial, o mundo inteiro usa isso, tá? Derivada temporal é um pontinho em cima. Então, a segunda derivada temporal é 2 pontinhos em cima, tá? Então, esse pontinho em cima nós vamos usar muito, 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 porque é mais rápido escrever assim do que escrever tudo isso aqui, ó, dx dt. Então, por exemplo, só x ponto. Eu sei que x ponto é dx dt. X dois pontos é d2x dt2. X três pontos, d3x dt3. Então, esse ponto quer dizer a derivada em relação ao tempo, tá? Então, nesse modo de escrever, então, sua vetor de velocidade vai ser só vai ficar, então, quem que é a velocidade? X ponto i mais y ponto j mais z ponto k, tá certo? A aceleração, pessoal, ela é a mesma coisa, só que a derivada do i é zero, a x é a derivada do vx, a y é a derivada do vy e a z é a derivada do vz, tá? A x é vx ponto, que é x dois pontos, tá certo? Primeira derivada, a segunda derivada. A y é vy ponto, que é y dois pontos, certo? E a z é vz ponto, que é z dois pontos, tá? Então, a aceleração, pessoal, sempre aponta para dentro da curva e as componentes dela são as derivadas da velocidade. A x derivada de vx em relação ao tempo, a y derivada de vy em relação ao tempo e a z derivada de vz em relação ao tempo, tá certo? E o módulo da aceleração é a soma dos quadrados das componentes, tá? Então, quando você vai decolar aqui, quando decola um avião, tá certo? Se você medir a trajetória dele em cada instante, você vai ter o x de t, o y de t e o z de t. Se você medir assim, sei lá, com um laser, não sei como. Sabendo o x de t deriva uma vez, você tem um vx. Deriva de novo, você tem a aceleração em x. E assim você consegue determinar a velocidade e a aceleração em cada instante, tá certo? Vamos fazer um exercício então, ó. A qualquer instante, a posição horizontal do balão, esse aqui, é definida por x igual 8t pés, onde t é expresso em segundos, tá? Então aqui o x é 8t pés. Quer dizer o seguinte, depois de 3 segundos, onde que o balão está? 24 pés. Então você anda aqui 24 pés, olha para cima, está lá o balão, tá? E aí, a equação da trajetória é x² sobre 10, tá? A parábola. Determine a distância do balão em relação à estação A, quando t é igual a 2 segundos. Vamos supor que isso aqui fosse 2 segundos. Então, o que é a distância? É uma linha reta, sai de A e vai até B. Sai da origem e vai até o ponto B. Qual é o módulo e a direção e o sentido da velocidade? Qual é o módulo, a direção e o sentido da aceleração? Tá? Então vamos lá. Se eu pego t igual a 2 segundos, né? Eu já acho x aqui, ó. Dá 16. Se eu pegar esse 16 e colocar aqui no x², eu já acho y. Sabendo x, sabendo y, eu faço o Pitágoras e acho a distância, tá certo? Então é isso que eu vou fazer. Quando t 2 segundos, eu tenho o x igual a 16 e o y igual a 25,6. E aí agora eu vou fazer Pitágoras. Então, a distância em linha reta é isso aqui, 30,2 pés. Tá? Faz Pitágoras. Então, em 2 segundos, essa é a distância em linha reta da estação até o balão. Bom, e a velocidade? Se eu tenho o x de t e o y de t, você bota o x de t aqui, você tem o y de t. Deriva, né? Tá? Então, x de t é 8t. O que é o vx? É o x ponto, derivada de dt de 8t. O que eu vou ter, então?
t vai embora, vai dar 8. Quem é o Vy? É a derivada em relação a t, né, do y, que é o y ponto. Você pode pegar esse 8t e colocar aqui, vai dar 64t quadrado, tá? E derivar. Ou você pode derivar a regra da cadeia. Então, repara bem, pessoal, isso vai acontecer muitas vezes e as pessoas esquecem isso, tá? Mas acontece demais. Vou fazer derivada em relação ao tempo desse cara. Assim, professor, aqui não tem o tempo. Cadê o tempo aqui? Não tem. Aí você fala, o tempo está implícito aqui dentro do x, certo? Então, se você deriva derivada de x quadrado em relação a y. Mas, professor, x quadrado não tem y. Derivada é zero. Mas, eu falo assim, olha, x é raiz de y. Derivada de x quadrado em relação a y. Aí o que você faz? Você deriva y como se y fosse a variável e depois deriva y em relação a x. Não é isso que você faz? Tá certo? Então, o que acontece aqui? Você vai ter que derivar isso aqui como se x fosse a variável. Dá 2x. E aí deriva x em relação a t. dx dt. Tá certo? Não pode esquecer disso. Então, se esquecer o x ponto, tá tudo errado. Né? O que você faz? Bom, você pensa assim, o t deve estar aqui dentro. Então, o que você faz? Deriva x como se fosse a variável e depois deriva o x em relação a t, que é x ponto. Tá certo? E aí você vai ter aqui 2 vezes 16, o x ponto é 8, sobre 10, é isso aqui. Tá certo? Eu tenho Vx e Vy, posso escrever então o vetor de velocidade. Esse aqui vai ser o módulo. E o ângulo é sempre o arco tangente do y pelo x, né? Esse aqui é o arco tangente da velocidade. Isso aqui então é a direção do vetor de velocidade nesse instante, 2 segundos, né? A velocidade vale 26,8 e o ângulo é 72, tá? E a aceleração? A aceleração, você vai ter que derivar o Vx. Mas o Vx é 8, a derivada da constante é 0. E agora eu vou derivar o Vy. Derivada de t em relação a isso aqui. Então, pessoal, isso aqui é um produto. Deriva o primeiro, mantém o segundo, mais mantém o primeiro, deriva o segundo. Então é o seguinte, ó. Então 2, deriva o primeiro, mantém o segundo. Mais 2, mantém o primeiro, deriva o segundo. Então, isso aqui é 0. Isso aqui é 8, não é isso? Dá 12,8. Só que só tem y. Então, isso aqui já é o módulo. E a direção é para cima, 90 graus, tá certo? Então, aqui, ó, a direção da velocidade é 90 graus, a aceleração é sempre vertical para cima, tá certo? Então, pessoal, não pode esquecer essa regra, né? A d de dt de θ, de 2θ. Sim, mas d de dt de 2θ, cadê? Cadê o t, né? Você fala assim, não, vamos derivar como se θ fosse a variável. Então fica derivada de 2θ é 2. Aí você faz dθ dt, tá certo? Derivada da implícita, beleza? Outro exemplo. Tem aqui o movimento de um trilho circular, né? Que vai descendo. E aqui no canto tem um referencial, tá? Tem um referencial. O vetor de posição é isso aqui, ó. Meio seno de 2ti mais meio cosseno de 2tj. Quer dizer, quando tem seno e cosseno aqui em x e y, é porque é um circular o movimento, né? E 0,2tk. Então em k é um movimento v constante, tá? Porque é linear aqui. Determine sua localização da caixa quando t igual a 0,75 segundos.
e o módulo de sua velocidade e sua aceleração. Bom, vamos lá então. Saber a posição da caixa é muito fácil. Você pega esse tempo aqui, coloca aqui dentro. Tá? Lembrando que esse ângulo aqui tem radianos, ele falou aqui, né? Tá? Bom, então eu vou lá, coloco aqui o tempo, né? Então aqui vai dar 1,5, e aqui vai dar 1,5, e aqui vai dar 0,4. Não, aqui vai dar 0,15, né? 0,15. Faço o seno aqui dos radianos, cosseno dos radianos, multiplico por meio, deu isso aqui. Então esse aqui é o vetor de posição. Você pode escrever assim, com IJK, ou você pode calcular o módulo e os cossenos diretores, né? O módulo seria isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, isso ao quadrado, raiz quadrada. Aí deu meio metro, mais ou menos. E a direção deles são os três ângulos, alfa, beta, gama. Alfa, ó, beta e gama. Alfa com eixo X, beta com Y e gama com Z. E aí, então, primeiro eu tenho que achar o versor, né? O versor já são os cossenos. Aí eu tiro o arco cosseno e acho aqui, ó, o alfa, o beta e o gama. Tá certo? Essa é a posição. Agora eu quero saber a velocidade e a aceleração. Bom, a velocidade, então, eu vou derivar a posição. Derivada do R, né? Derivada do seno de 2t. Derivada de 2t é 2, derivada do seno é cosseno. Tá aqui, ó. O 2 vai para fora, 2 vezes meio dá 1. Derivada do cosseno é menos seno, derivada de 2t é 2, vai do 2 para fora, vai ficar menos 1. A derivada de 0,2t é 0,2. Então aqui está a velocidade. No instante t igual a 0,75, quanto que é o módulo? Você põe então 0,75, o módulo está aqui, deu 1,02 metros. Tá certo? 1,02 metros. Aí, quanto que é a aceleração? Vou derivar esse aqui agora. Vou derivar esse. Tá? Então, a derivada de cosseno é menos seno. A derivada de 2t é 2, vai ficar menos 2 seno de 2t. A derivada do seno é cosseno. A derivada de 2t é 2, vai ficar menos 2 cosseno de 2t. Aí você põe o t igual a 1,5, tira o módulo, e aí você acha a aceleração 2 metros por segundo. Tá certo? Então, pessoal, só derivar, tá? Acho que não tem muito problema disso aqui não, tá? Pois, uma aplicação imediata, pessoal, é o movimento de um projétil, lançamento oblíquo, que se lembra disso aí do ensino médio? Lançamento oblíquo, né? Você tem um tiro de canhão, sei lá, em que o corpo descreve uma parábola, né? Então, você tem aqui um referencial que você pode pôr onde você quiser. Em qualquer instante que o corpo está andando, o vetor de posição pode ser traçado. Mas a gente costuma fazer o quê? Nós costumamos separar esse movimento no eixo X e no eixo Y. A gente não usa esse vetor de posição, quase. Né? Por quê? No eixo Y, a gente despreza o atrito do ar, eu só tenho o movimento, aceleração G constante, então é um mRUV. E em X, como não tem nenhuma força atuando, depois que o projeto já está andando, né? Então o movimento é mRU. Tá? Então, eu tenho aqui um ponto de partida, eu tenho aqui um x0 e um y0. Meu v0 é sempre inclinado, então aqui eu vou ter um ângulo. Então o v0x é o v0 cosseno de θ, o v0y é o v0 seno de θ. Esse v0x é sempre o mesmo, porque em x não tem aceleração, mas o v0y ele vai diminuindo até atingir a altura máxima, depois vai caindo. Vai inverter o sentido e começa a aumentar para baixo. Trocou o sentido, né? Temos que lembrar que sempre que pede altura máxima, nesse movimento, só o y é zero. O x é sempre constante. Então, o vy que é zero. Tá certo? E o ponto que ele atinge lá embaixo é chamado de alcance. Né? O máximo que ele chega é chamado de alcance. O alcance pode ser a letra A ou R. Tá? A maiúsculo ou R maiúsculo. Tá? Um exemplo aqui, ó, de que o movimento em Y é mRUV, tanto faz se você soltar em queda livre ou fizer um lançamento horizontal, a bolinha sempre cai a mesma coisa no mesmo tempo. Tá? Isso aqui são várias fotos estroboscópicas, né?
significando que o fato de ter movimento em x não afeta o movimento em y. Como partiu do repouso em y, vai cair sempre do mesmo jeito, tá certo? Tanto faz se tem V0 aqui em horizontal ou não, o quanto que ele percorre na horizontal é sempre a mesma coisa. Então, olha, nós temos quais são as equações. No movimento horizontal, você vai ter, não temos aceleração, então você vai ter aqui as equações do MR e o V vão se transformar nas equações do MRU, porque a aceleração é zero. Isso aqui vai embora, então o V é o V0x, e o x, isso aqui vai embora, é x0 mais VT, e o Torricelli Vx igual a V0x, tá? Então em x é MR e o V. Em y, né? Não, veja bem, então aqui ele fala que a componente horizontal da velocidade permanece sempre constante, que é esse V0x aqui. Em y, que é o movimento vertical, eu vou ter que a aceleração é menos gy. Por quê? Porque a gente sempre faz o referencial apontando para cima. E a aceleração, g, aponta para baixo. Então, nesse referencial, a aceleração é menos, y é menos g. Então, se você pegar as três equações aqui do MRV, como é que fica? Esse V0 é o V0y e essa aceleração é menos g. Aqui, ó, esse V0 é o V0y, essa aceleração aqui é menos g. Aqui é Vy em um instante qualquer, V0y, esse A é menos G, tá certo? Então, isso aqui fica as equações para o movimento vertical. É o MRU, V, e em X é o MRU, tá? Então, pessoal, é só você combinar essas equações. E a gente sabe que a equação de Torricelli aqui, ela foi deduzida a partir dessas duas, quer dizer, então ela não é uma equação independente, tá? Independente mesmo, nós temos três equações, que é essa do x, essa do Vy e essa do y. Temos três equações. Então, o que o problema pode pedir? Ele pode pedir até três incógnitas. Se pedir quatro, aí não tem solução ao exercício, tá? Tem que pedir só três. Então, por exemplo, quando você tem aqui nesse negócio de mineração, que vem uma correia, e joga o minério, né? Essa trajetória aqui é um lançamento oblíquo, tá? Essa posição que ele cai, você pode calcular, tá? E nesse tipo de problema, você pode usar essas coordenadas cartesianas retangulares, porque a aceleração sempre é uma só, é o g para baixo, é uma linha reta para baixo, tá? O g, vertical para baixo. Então você pode usar com sucesso as coordenadas retangulares, né? Isso aqui é uma figura interessante que mostra o seguinte: durante a trajetória parabólica, né, repara que a velocidade em x não muda. A velocidade em x não muda, sempre igual. Mas em y, pessoal, conforme ela vai subindo, tem a aceleração da gravidade, então ela vai diminuindo, diminui, e aí zero. Aí inverte o sentido, começa a aumentar. Então, ao passo que em x sempre é a mesma velocidade, em y você tem a inversão do movimento. Aqui é retardado até anular, depois acelera para baixo, tá? Esse ponto aqui mais alto é chamado de altura máxima e o ponto mais longe que ele chega é chamado de alcance, ou R, né? Range, tá? Vamos fazer um exercício então. Ele fala assim, ó. Uma saca desliza para fora desse tubo aqui, não há rampa. Então, aqui é o lançamento horizontal, pessoal. Lançamento horizontal, você põe θ igual a zero, tá? As equações são as mesmas, tá? Então, essa elevação aqui é 6 metros. Quer saber o tempo que demora para a saca cair aqui no ponto B, tá? E também pede o alcance, certo? Ora, o tempo para cair no ponto B, se eu tivesse o alcance, eu usava a equação x. Mas como eu tenho o y, dá para achar a equação do y, né? Você põe o y igual a 6, tá? O y0 aqui é 0,
porque está na origem aqui do referencial. O V0y é zero, porque o V0 só tem x, e a aceleração é menos g. Então, se você fizer isso, você vai achar, então, o tempo. Então, você põe aqui, ó, y0, V0yt, tá? Então, y final é menos 6, porque aqui está o referencial, está para baixo, né? Na hora que ele bateu aqui no chão, ele atingiu a cota menos 6, porque o zero é aqui em cima. Não tem y0, porque sai da origem. Não tem v0y, porque o v0 é só x. E aqui a aceleração é menos 9,81. Faz a conta aqui, você encontra que é 1,11 segundos esse tempo. E quanto que é esse alcance? Ora, se eu tenho o tempo, só você usar o x, a equação do x, né? O vértice horizontal. O x é x0 mais v0x vezes o tempo. x0 é 0. O v0x é 12, que está aqui. Isso aqui não muda. E o tempo é 1,11 segundos. Então, deu 13,3 metros esse alcance. Difícil? Vamos fazer outro. Uma máquina de serragem é projetada para lançar iscas de madeira, com V0 igual a 25 pés por segundo. Aqui, 25 pés por segundo. Vai moendo aqui, né? E vai jogando aqui o fagulho, né? E aí, está orientado 30 graus aqui, em relação à horizontal. Determine a altura H que as ascas atingirão a pilha, considerando que elas estão acumuladas a 20 pés do tubo. Então, pessoal, olha aqui, ó. Ele deu o alcance aqui, a posição, né? A posição é 20 pés em x. Se eu usar, então, esses 20 pés em x, dá para saber o tempo que demorou para chegar até aqui. Tá? Sabendo esse tempo, eu posso usar a equação do y aqui da vertical para saber qual que é essa posição y aqui. Vai ser menos alguma coisa. Como tudo isso aqui é 4 pés, aí eu pego esse que deu aqui, faço 4 menos isso, vai ser o h. Tá certo? Então, primeiro eu faço... Ah, cuidado, né? Ó, pés por segundo. Pés por segundo, nós temos que lembrar que o g, em inglês, né? É 32,2 pés por segundo quadrado. Não vai usar 9,81 aqui que você vai se estrepar, tá certo? Não precisa converter nada, mas aqui nesse caso, o sistema inglês, o g, você pega o metro, divide por 0,3048, que é a conversão do metro para pé, vai dar isso aqui, tá? Então eu vou lá achar o movimento, né? Eu vou dividir então aqui o sistema em V0x, V0y. Em x eu uso o cosseno, em y eu uso o seno. Está aqui, ó, cosseno e o seno. Tá certo? Agora eu vou usar o x para achar o tempo. Para achar a posição aqui, o tempo, exatamente o tempo. Aí eu vou pegar aqui o movimento horizontal, que é só isso aqui. O x0 é 0. O x final é 20. E o Vx eu projetei aqui, ó, 21,65. Então achei esse tempo aqui. Agora eu vou usar o tempo para colocar no y, para me saber quanto que é essa posição y. Essa posição y daqui até aqui para baixo, vai dar negativo, tá? Então, colocando na equação lá, ele já colocou aqui h menos 4, então já vai ficar fácil de fazer. Então, colocando os dados aqui, você vai dar esse aqui, h 1,81, tá? Ó, veja bem que aqui tem o g, 32,2, aqui está o tempo, e aqui está o v0, y, tá? Nesse caso, pessoal, seria mais interessante usar uma coisa que a gente chama de equação da trajetória. O que você faz? Você vai aqui nesse x, põe x0 igual a 0, isola o tempo. Vai ficar, o tempo vai ser x sobre v0 cosseno θ. Você põe esse tempo de x igual a v0 sobre cosseno θ e coloca na equação de y aqui, ó, nesse aqui, ó, coloca aqui e coloca aqui. Aqui vai aparecer x, aqui vai aparecer x quadrado. Aqui em cima é v0 seno θ, vai aparecer v0 cosseno θ embaixo, vai cancelar e vai dar tangente θ. y0 continua. E aqui vai ficar x quadrado sobre v0 cosseno θ ao quadrado. Tá aqui. O 2, continuar aqui o 2. Se você colocar aqui os valores que você quer, aqui você colocar y menos 4, y0 é 0, o θ é 30,
o x é 20, o g é 32,2, aqui também é 20, aqui é 25, né? E aqui é 30, faz a conta, já dá 1,81 direto, tá certo? Faz em casa para você ver que você vai ver que eu estou certo, tá bom? Mais um exercício, ó. Nossa, tem 500 mil exercícios, né? Essa parte aqui é muito ampla, né? Tem muitas aplicações. Uma pista de competição foi projetada de forma que um corredor de moto salta por uma rampa de 30 graus, com uma altura de 1 metro. A altura aqui de 1 metro. A rampa tem uma altura de 1 metro. Durante a competição, foi observado que o corredor mostrado aqui, ó, permaneceu no ar durante 1,5 segundos. Isso é o chamado tempo de voo, né? Determine a velocidade que ele saiu da rampa, a distância na horizontal que ele percorreu, que seria o alcance, a altura máxima que ele chega, tá certo? Bom, então eu vou pegar isso aqui, vou fazer um sistema, eu vou colocar o referencial na hora que onde ele sai aqui, ó, aqui é o 0. Esse aqui tem 1 metro de altura, ele quer saber o quê? O V0, ele quer saber a altura máxima e quer saber esse alcance. Ora, eu tenho tempo de voo, então eu posso usar isso aqui a meu favor, tá certo? Na equação em y, eu tenho tudo. Eu tenho y0, que é 0, tenho o y final, que é menos 1, eu tenho g, tenho o tempo de voos, então eu vou achar o v0, que no v0y é v0 seno 30. Então eu vou lá fazer a conta. Ó, o y final é menos 1, y0 é 0, o v0y é v0 seno 30, o tempo é 1,5, aceleração é 9,81, o tempo é 1,5. Daqui eu vou tirar então o VA, que é a velocidade inicial, 13,4 metros por segundo. Aí ele pede o seguinte, calcular agora a distância horizontal. Ora, se eu tenho tempo e tenho a velocidade inicial, então é só usar a equação da MRU. Certo? MRU, x igual a x0 mais vt. O alcance final é r, se eu colocar o tempo de voo aqui. Eu já tenho aqui a velocidade, tiro o cosseno, né? Por causa que o componente x é cosseno. Acho o alcance máximo. E quanto que é a altura máxima? A altura máxima, tem que nesse ponto máximo, o Vy é 0. Então você pega a equação em y, pode usar a Torricelli, por exemplo, e aí você põe o V final igual a 0, você acha esse h. Aí se você colocar que é h menos 1, você vai achar, porque tem esse 1 aqui, você já vai achar então a altura total. Esse h aqui é esse y máximo mais 1, tá? Beleza? Você troca então y máximo por h menos 1. E aí você vai ter o valor de h. Então vai Torricelli, tá certo? Aqui é o Torricelli. Na altura máxima o V é 0. O V0y é isso, é o valor, o V0 vezes o seno. Aceleração é 9,81. O y inicial é 0, o y final, o y máximo é h menos 1. Faz a conta, essa aqui vai ser a altura máxima em relação ao solo, então. Tá certo? Bom, nós temos aqui muitos exercícios, né, pessoal? Por exemplo, qual que é o ângulo que dá altura que dá o maior alcance, né? Se você testar com vários ângulos diferentes, você vai perceber que o ângulo que vai mais longe é o ângulo de 45 graus, por exemplo, tá? Esse é o que vai mais longe. Dá para você provar isso, tá? E aí tem várias aplicações, né? Sei lá, futebol, basquete, futebol americano, o cara dá um chute na bola, será que ele vai passar por aquela trave invertida para cima? Então você calcula, você tem a equação da trajetória, você tem o x, que é a distância da onde você está até a trave, você vai calcular o y, que é a altura. Se for para cima, ele passou, se for para baixo, ele não entrou. O cara bateu a falta, passou pela barreira, foi no gol ou não foi? Também é questão da trajetória. Tem várias aplicações, tá, pessoal? Né, fontes de água, tal. Então, isso aqui tem muita coisa para você, né? Nos esportes, né?
Aqui é o centro de massa do atleta, ele descreve uma parábola, que é o lançamento quando você faz trampolim ou salto em vara, tal. Então, você tem várias aplicações desse movimento de projéteis aí, é bem interessante saber isso, porque isso aqui é cultura geral também, tá bom? Então, é isso aí, essa aula de hoje então é isso, faça uns exercícios da lista 3, tá? Boa sorte, qualquer coisa, estou por aqui. Um detalhe importante, até a aula de segunda-feira eu não vou publicar a aula 4. Quer dizer então que no exercício da segunda-feira, o exercício E2, né? Vai cair isso aí, lançamento oblíquo, beleza? Então, o teste de segunda-feira vai ser sobre essa aula 3, tá? Então é isso. Bons estudos, bom fim de semana e até mais, tá?